No princípio, quando o Olimpo se erguia como um palco dourado para as intrigas e caprichos dos deuses, uma história se tecia nas sombras do mundo dos mortais. Uma história de desejo, engano e fúria. Zeus, o pai dos deuses, incapaz de resistir à beleza de Alcmene, desceu à terra disfarçado do marido dela, o nobre anfitrião. Enquanto o verdadeiro guerreiro lutava longe de casa, o deus do trovão sussurrava palavras de amor roubadas, envolvendo a mulher em um véu de mentiras. Alcmene, inocente e traída, concebia o fruto dessa união. Um menino marcado pelo próprio nascimento como um pária do Olimpo e joguete da vingança de Hera. Mas Hera, rainha ultrajada e vingativa, não permitiria que a semente da infidelidade florescesse. Com um olhar cortante e um veneno nas palavras, ela moveu o parto da esposa de Zeus para que Euristeu, o primo de Hércules, nascesse antes, roubando-lhe o direito ao trono. Já no berço, a deusa enviou 2 serpentes para ceifar a vida do bebê meio humano. Mas ali, entre os lençóis simples e as sombras dançantes das tochas, Hércules, ainda sem compreender o peso de seu nome, estrangulou as serpentes com mãos de criança. A primeira vitória de um herói e o primeiro ato de destino traçado com sangue. Porém, esta não seria uma infância dourada. Temendo a fúria dos deuses, Alcmene abandonou Hércules na floresta, esperando que ele morresse ou que alguma criatura piedosa o encontrasse. O que ela não esperava era que as próprias deusas, Hera e Atena, tropeçassem sobre o bebê. Hera, sem reconhecer o filho bastardo de seu esposo, ofereceu-lhe o seio, e Hércules sugou com tamanha força que causou dor à deusa, que o afastou violentamente. De seu seio, um jorro de leite sagrado criou a Via Láctea, um rastro eterno da raiva e do poder que marcaria o herói para sempre. Enquanto o céu se pintava com estrelas, o pequeno Hércules retornava ao seio da mãe, protegido pelas tramas do destino. Cresceu forte e belo, um jovem cuja força não era apenas física, mas uma lembrança viva da afronta de Zeus a Hera. Foi educado nos salões do rei anfitrião, aprendendo o uso da espada, o manejo do arco e a arte da música. Mas havia nele algo selvagem, algo que nem mesmo os ensinamentos dos mestres podiam domar. A sombria sombra da loucura pairava sobre sua mente, um sussurro de vingança que Hera semeava como um veneno. Na juventude, Hércules amou e foi amado. Casou-se com Megara, e juntos tiveram filhos. Por um breve momento ele acreditou que poderia escapar ao fado traçado pelos deuses. Mas Hera, paciente e cruel, esperou. Em um acesso de fúria divina, lançou uma névoa negra sobre a mente de Hércules. Ele viu inimigos onde havia filhos, monstros onde havia amor. Quando a névoa se dissipou, o sangue manchava suas mãos e o cadáver de Megara jazia aos seus pés. O grito de dor que ecoou naquela casa não era apenas o de um homem, mas o de um joguete quebrado pelas vontades divinas. Desesperado, Hércules vagou pelo mundo, errante e sem propósito. Em seu exílio, encontrou Teseu, o herói de Atenas, que lhe estendeu a mão e ofereceu consolo. Mas nenhum gesto de amizade poderia apagar o peso da culpa. Hércules precisava de redenção, de um caminho para purgar o sangue derramado por suas próprias mãos, mesmo que este caminho fosse traçado por seus inimigos. O oráculo de Delfos revelou-lhe o caminho. Ele deveria submeter-se a 12 trabalhos impostos por Euristeu, o covarde e usurpador primo, que lhe roubara o trono por artimanhas de Hera. Assim, Hércules retornou, não como um herói glorioso, mas como um penitente condenado a enfrentar as tarefas mais impossíveis que um homem, ou semideus, poderia suportar. Cada trabalho não era apenas um teste de força, mas uma luta contra os próprios limites da sanidade, uma dança macabra entre a vontade dos homens e o capricho dos deuses. E assim, a lenda do filho de Zeus começava, não como uma marcha triunfal, mas como uma procissão sombria em direção ao abismo. E o que é um herói, senão aquele que desafia os monstros externos apenas para descobrir que os verdadeiros demônios habitam em seu próprio coração? Hércules, marcado pela sombra da culpa, apresentou-se diante de Euristeu,
O rei, que por artimanhas da rainha dos deuses, usurpou o trono que era seu por direito. Euristeu, covarde e mesquinho, viu no herói não apenas um rival, mas um símbolo do pecado que manchava o nome de Zeus. Decidido a esmagar o orgulho do semideus, impôs-lhe os 12 trabalhos, cada qual mais insano e traiçoeiro. Mas nem mesmo a astúcia do rei poderia imaginar que estava moldando a glória eterna de Hércules. A primeira provação foi enfrentar o leão de Nemeia, uma fera cuja pele era impenetrável, cujos olhos faiscavam como brasas e cujo rugido fazia o próprio chão tremer. Quando Hércules se lançou sobre a besta, armado de flechas e clava, percebeu que suas armas eram inúteis. Não era um combate de lâminas, mas de força bruta e desafio primordial. Ele lutou com o leão em um embate desesperado, sentindo as garras dilacerarem sua pele e o cheiro metálico do sangue se misturar ao do suor e da terra. Mas foi no abraço sufocante, no confronto corpo a corpo que ele venceu. Estrangulou a besta com as próprias mãos, e quando finalmente se ergueu, cobriu-se com a pele do leão como um manto de glória e rejeição às armas dos homens. Mal havia saboreado o amargo gosto da vitória, Euristeu lhe ordenou outro trabalho: destruir a hidra de Lerna, filha do monstro Tifão e de Equidna, símbolo vivo do caos e da regeneração imparável. No pântano pútrido onde a criatura habitava, cada cabeça cortada renascia, multiplicando-se como as próprias mentiras dos deuses. Hércules, guiado por Iolau, entendeu que a única forma de vencer seria queimar as feridas abertas com tochas ardentes, selando o destino da criatura. Quando a última cabeça foi arrancada e enterrada sob uma rocha, o herói mergulhou suas flechas no sangue venenoso da hidra, dotando-as de um poder letal, um presente macabro que ele usaria contra as futuras bestas e tiranos. Mas os deuses, ao verem Hércules triunfar, tramaram mais. Euristeu ordenou que ele capturasse a corça de Serínia e o javali de Erimanto, ambos símbolos da pureza e da força indomada. A corça, criatura sagrada de Ártemis, fugia como um raio dourado, enquanto o javali devastava vilas inteiras. A caçada da corça foi um exercício de paciência, um jogo entre caçador e presa, até que Hércules a feriu levemente e obteve permissão da própria deusa para levá-la a Euristeu. Já o javali exigiu astúcia, sendo vencido pelo cansaço ao ser conduzido para campos de neve alta. Quando o rei se recusou a honrar o acordo de pagamento, Hércules destronou e colocou seu filho, Filo, no trono, um ato que selou sua reputação como justiceiro, mas também como agente do caos. A sombra das conspirações divinas se intensificava. A seguir, Hércules enfrentou as aves do Estinfale, criaturas aladas com bicos e penas de ferro. Ele, auxiliado por Atena, usou um chocalho de bronze para afugentá-las e abateu as mais ferozes com flechas envenenadas. Então foi enviado a Creta para capturar o touro de Minos, animal enlouquecido por Poseidon como punição pela desobediência do rei. Com mãos nuas, Hércules domou a fera e a levou até Euristeu, que, temendo sua presença, libertou o animal, uma alma selvagem destinada a futuros horrores. Mas o ponto de ruptura estava próximo. Euristeu exigiu que Hércules enfrentasse os cavalos devoradores de homens de Diomedes, criaturas alimentadas com carne humana. Hércules não hesitou. Derrotou o rei bárbaro e o lançou às suas próprias bestas, saciando-lhes a fome e subjugando-as com a própria barbárie. Contudo, essa vitória custou a vida de Abderos, seu companheiro, cuja morte manchou o feito com luto e amargura. A tragédia se adensou ainda mais na expedição às Amazonas. Hera, disfarçada, semeou a desconfiança e espalhou mentiras de que Hércules pretendia sequestrar Hipólita, rainha das guerreiras. O que era para ser uma troca diplomática transformou-se em um massacre. Quando a poeira assentou e Hipólita jazia sem vida, Hércules tomou seu cinto e partiu, mas as cicatrizes do massacre o acompanhariam. Ainda não saciado, Euristeu ordenou a captura do rebanho de Gerião, um monstro de 3 corpos. Na longínqua Eritreia, Hércules, armado com flechas envenenadas, derrotou o gigante e seu cão de 2 cabeças, atravessando o deserto e o oceano, criando os pilares de Hércules.
Cada passo era um grito contra os deuses, uma caminhada de sangue e glória, de rebelião disfarçada de penitência. Por fim, antes do último desafio, Hércules enfrentou o próprio Atlas, o titã que carregava o céu. Com astúcia, convenceu o titã a colher as maçãs douradas das Hespérides. Mas ao perceber a trapaça do gigante para deixá-lo com o peso do mundo, usou um estratagema e retomou a liberdade, carregando consigo os frutos proibidos, e então, no limiar da insanidade e da redenção, Euristeu impôs o mais cruel dos desafios: descer ao reino de Hades e trazer à luz Cérbero, o cão de 3 cabeças. Hércules enfrentou o próprio Senhor dos Mortos, não com violência, mas com um pacto. Domou o monstro com suas mãos e emergiu à luz, trazendo a prova final de sua invencibilidade e a derrota da arrogância dos deuses. Mas ao olhar para trás, Hércules compreendeu que cada vitória era também uma perda. Cada prova superada era uma marca indizível em sua alma. Ele havia desafiado monstros e conquistado reinos, mas havia perdido a si mesmo, fragmentado pelo destino, traído por um pai divino e manipulado por uma madrasta vingativa. No silêncio que se seguiu, o herói não se sentiu triunfante, apenas humano. Quando Hércules retornou à superfície com Cérbero, o monstro trespassado de dores, a multidão assistiu em silêncio abismal. A vitória do herói havia ultrapassado a compreensão dos homens. Não era mais apenas um guerreiro, mas um semideus que desafiara os próprios domínios do inferno. E mesmo assim, a sombra da vingança de Hera pairava sobre ele. A rainha dos deuses, incapaz de aceitar que um bastardo fosse celebrado, urdia novos golpes de traição. Hércules, mesmo liberto dos trabalhos impostos por Euristeu, não encontraria a paz. Os ecos das batalhas, os rostos dos mortos, Hipólita, Abderos, os inocentes sacrificados ao leão e à hidra, o perseguiam em pesadelos vívidos. As glórias que antes cintilavam como coroas, agora pesavam como correntes. Cada prova vencida tornava-se uma lembrança amarga do que fora perdido. Ele havia se tornado mais forte que os monstros, mas também mais monstruoso do que qualquer um deles. Em meio a essa espiral descendente, surge Dejanira, mulher de beleza etérea e sorriso capaz de romper a carapaça do herói. Ao lado dela, Hércules conheceu momentos de ternura, de quase esquecimento de seu próprio nome. Mas o destino, implacável, jamais permitiria ao herói uma vida comum. Um engano fatal, o sangue envenenado do centauro Nesso, que ele matou para proteger Dejanira, foi usado por ela, sem saber, em uma túnica que selaria a destruição do herói. Quando Hércules vestiu a túnica, a pele começou a se consumir em fogo invisível, ardendo até os ossos, queimando carne e glória. A dor foi tão intensa que o filho de Zeus acendeu uma pira funerária com as próprias mãos, rogando aos deuses que o libertassem do tormento. Os céus pela primeira vez se abriram com compaixão. Zeus enviou Atena para resgatar seu filho, para conduzi-lo ao Olimpo, não como um semideus, mas como um verdadeiro imortal. Hércules, em um último suspiro, deixou para trás o corpo consumido, acendendo em chamas de purificação, seu nome marcado não por suas vitórias, mas por sua humanidade profunda. E assim, Hércules tornou-se mais do que um nome entalhado em mármore ou um eco nas canções dos Aedos. Ele tornou-se o símbolo da luta entre glória e ruína, entre desejo e dever, entre força e fragilidade humana. Suas façanhas, contadas e recontadas por gerações, não foram apenas batalhas contra monstros externos, mas contra os labirintos interiores do ser. Ao final, não foi sua força sobre-humana que o imortalizou, mas a aceitação do próprio limite, da própria tragédia. Hércules nos ensina que a verdadeira glória não está na vitória absoluta, mas na capacidade de se levantar após a queda, mesmo sabendo que a dor jamais será completamente esquecida. Ele nos lembra que, por mais que o mundo nos aplauda, por mais que os deuses nos desafiem, somos todos, no fundo, frágeis, mortais, humanos. E talvez, ao contemplar o céu onde sua constelação brilha, percebamos que Hércules não representa o conquistador invicto, mas o guerreiro que, mesmo tombado e traído, ergueu os olhos para o infinito
e ousou sonhar com algo além da miséria dos homens. E é assim que sua lenda perdura, não como o semideus que venceu todos os monstros, mas como o homem que enfrentou a si mesmo e encontrou na dor a verdadeira imortalidade. A lenda de Hércules nos lembra que a verdadeira grandeza não está na força, mas na capacidade de enfrentar a dor, de se levantar após a queda e de reconhecer, mesmo na escuridão, a luz da humanidade. Que a história do filho de Zeus continue a ecoar em nossos corações, como um lembrete de que somos todos feitos de luz e sombras, de vitória e de perda. Se essa jornada pelas sombras e glórias de Hércules tocou sua alma, deixe o seu like, compartilhe com outros buscadores de mitos e se inscreva no canal para não perder mais histórias épicas como esta. Comente aqui embaixo. A verdadeira glória é a coragem de recomeçar. E me conte o que achou dessa história. Aos que já estão conosco, o meu mais profundo agradecimento por manter viva a chama da mitologia. Nos vemos no próximo mergulho pelos labirintos do tempo. Até lá, mantenha acesa a chama do questionamento e da descoberta.